Hoje nós temos muita coisa para falar, né? O capítulo 5 ele é um capítulo bem conceitual, e ele passeia aí pelo universo das redes de dados, das redes de computadores. Na aula passada, nós falamos sobre os tipos de redes, né? E os tipos de dispositivos que compõem uma rede. E falamos também do histórico de conexão com a internet e falamos de como fazer diversas formas diferentes para se comunicar. Nessa aula de hoje, a gente tem vários assuntos para tratar. Vamos falar de protocolos, vamos falar de modelo de camadas, vamos falar de portas de aplicativo, de protocolos de rede sem fio e um pouquinho de serviços de rede ou de servidores. Bom, o propósito não é tornar vocês especialistas em redes, né? Não é este o momento. Esse momento aqui é aquele momento em que a gente começa a conhecer os nomes, começa a conhecer as funcionalidades, começa a entender como tudo isso funciona e como tudo isso é organizado. Bom, então não se preocupem com a quantidade de conteúdo, né, com a quantidade de termos. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Embora seja um ponto de alinhamento de conhecimento, também é fundamental deixar aí os processos muito claros, né, os conceitos muito claros, tá bom? Então, vamos lá para o tópico 5.2, se você estiver acompanhando lá pelo NetAcad, esse é o item que a gente desenvolve durante a aula de hoje. Nós falamos na semana passada, na aula passada, que uma rede de dados ela é composta por hosts nas pontas, dispositivos intermediários no meio desses hosts, né? E os meios de propagação. Então, de ponta a ponta, a gente tem meio de propagação e temos os dispositivos intermediários. Aí a gente precisa entender o seguinte: não é só conectar esses computadores, né? Não é só colocá-los numa rede. A gente também precisa fazer com que esses computadores se comuniquem. Então a gente precisa criar um conjunto de regras para que esses hosts, para que esses dispositivos possam conversar. É uma situação muito análoga à forma como a gente conversa com as pessoas, né? Então, geralmente numa reunião de família, né, todo mundo fala ao mesmo tempo, um dá risada, e muitas vezes é até difícil de você conseguir captar as informações ali. E aí chega aquele momento que é tão importante, que aí alguém fala assim no meio da reunião de família: ó, vamos falar sério agora, né? E aí aquela confusão toda para. A comunicação entre computadores funciona do mesmo jeito. Tá? Então você vai criar regras, você vai criar um idioma todo próprio para que esses hosts possam se comunicar. E esse conjunto de regras, né, esse idioma próprio das máquinas, tem um nome. Chama-se protocolos. Tá bom? Então, existem diversos protocolos para as redes de computadores. Tá? Protocolos são conjuntinhos de regras, nada mais além disso. Elas vão definir como essa conversa vai acontecer. Tá? Ele cria regras de como. A operacionalização desse processo não é o protocolo que faz. A operacionalização é o computador, é a placa de rede, é o meio de propagação, é o sistema operacional, tá? São esses caras que vão fazer a coisa realmente funcionar. Então vamos lá. Protocolo é um conjunto de regras, é um idioma próprio dos computadores para se comunicar em uma rede de dados, tá bom? É o como, né? Não é o fazer. O fazer é responsabilidade do hardware e do software das máquinas. Em teoria, hoje, né, nós temos dois conjuntos de protocolos, ou dois modelos de protocolos de redes. O modelo teórico, que é aquele modelo estudado na academia, né, na universidade, nos cursos mais específicos, que é o modelo ISO/OSI. Tá? E o modelo prático, que é aquele que a gente está usando agora, né?
que é esse modelo de padrão internet que a gente tem hoje, que é o modelinho TCP/IP. Eu sei que você já ouviu falar IP, né? Mas já já eu te explico direitinho, eu formalizo esse conceito. Então, aqui para nós, neste momento, o que vai interessar é o modelo TCP/IP. Nós não vamos estudar em detalhes o que cada etapa desse modelo faz. A gente vai entender como é que a comunicação entre dois computadores acontece. A gente já sabe que eles precisam estar conectados de alguma forma, por cabo, por fibra, pelo ar, né? Mas aí a gente vai começar a perceber como essas regras interferem no funcionamento, tá bom? Nessa telinha, eu mostro para vocês um modelo TCP/IP completinho, tá? Com um monte de sopa de letrinhas, um monte de protocolos, um monte de regras, né? E eu adianto para vocês o seguinte, que isso aqui é uma parte, tá? É uma parte, é um resumo daquilo tudo que está por trás dessa engenharia de comunicação. Parece que é algo simples, né? Quando você abre o seu computador e vai enviar um e-mail para alguém, você acha que é algo extremamente simples. Na verdade, é corriqueiro nas nossas vidas hoje, né? Mas por trás disso existe todo um conjunto de regras que são seguidas toda vez que você quer fazer uma comunicação. Para nós agora, o que vai interessar? Basicamente, este espaço da figura, que são os protocolos ou que são as regras que vão fazer a comunicação entre dois computadores, entre dois hosts, tá? Então a gente vai falar especificamente do que é esse tal de TCP e do que é esse tal UDP. Tá? O restante a gente vai falar mais daqui por diante, tá? Mas agora a gente foca nesses dois protocolos. E por que focar neles, né? Porque a gente está entendendo como é o processo de comunicação entre hosts. Então a gente precisa entender como os meus arquivos saem da minha máquina e vão para uma outra máquina, tá? Como eles são transportados. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Antes disso, vamos fazer um freio, tá? A gente viu lá computadores nas pontas, a gente viu também meio de propagação e dispositivos intermediários, e já entendemos que existem regras para transmitir e receber informações aqui dentro. Agora, como é que funciona isso, né? Tem toda uma engenharia, né? Tem todo um processo elétrico explicando isso. Mas eu vou procurar resumir para vocês aqui com uma ideia que é a seguinte. Imagine que você tem que transferir um arquivo do seu computador aqui, da sua casa, para a minha máquina aqui comigo. Tá? Existe toda uma linha de comunicação entre nós, né? Ok. Esse arquivo que você vai transferir para mim, ele não consegue vir inteiro. Né? Por quê? Ele é bit. Né? Ele é informação lógica. E pelo fio, por exemplo, vem eletricidade. Né? Não vem letra pelo fiozinho. Quando você usa o Wi-Fi da sua casa, você não está vendo letras no ambiente. Você tem ali informações trafegando de alguma forma. Como é o processo, gente? Toda a transmissão de dados, toda, tá? Seja vídeo, e-mail, foto, funciona assim. O protocolo vai organizar toda essa ação. Esse arquivo, ele é quebrado em pedaços menores, tá? Pedacinhos, aliás, bem menores, e esses pedacinhos é que são enviados pela rede. A esses pacotinhos menores, a gente chama de pacotes. Tá? Então, quando você aí da sua casa quer mandar um arquivo para mim, você não vai mandar um arquivo inteiro. Ele vai chegar para mim e vai ser remontado aqui na minha máquina. Mas ele sai aí da sua máquina em pedacinhos menores, chamados pacotes. Esses pacotinhos é que serão enviados pelo meio de propagação, eles pegam carona. Quando esses pacotinhos chegam na minha máquina, a minha máquina, orientada pelo conjunto de protocolos,
vai conferir esses pacotinhos, vai colocar na ordem e vai remontar essa informação. Então, o que eu vejo aqui na minha máquina é o mesmo arquivo que você transmitiu aí da sua casa. Mas observa que ele foi desmontado, transmitido e remontado. Isso é que a gente chama de transporte. Ele saiu de uma máquina, veio pela rede e chegou até na minha máquina. Ou seja, houve um processo de transferência de informações da máquina A para a máquina B. Então, guarde bem esse nome, pacotes, tá? Então, se você vai transmitir um arquivo de 10 megabytes, esses 10 megas não serão enviados de uma única vez. Esses 10 megas serão divididos em pacotes bem pequenininhos e esses pacotinhos serão enviados em sequência para mim. E aí eu e a minha máquina vamos conferindo, colocando em ordem e remontando. E aí eu consigo abrir a informação aqui. Por isso que quando você vai baixar alguma coisa da internet, tem lá o tal do download, né? Você observa que é de soquinho, né? É de pouquinho em pouquinho, pedacinho por pedacinho, que o download inteiro vai se configurando. É esta ação que está acontecendo de quem transmite para quem recebe. Tá bom? Então, olha quantos conceitos a gente já viu só em 5 minutos de conversa, né? Mas vamos entender essa mecânica. Tem uma rede, tem o host, tem as regras e tem os pacotinhos. A partir de agora, a gente começa a dar nomes para esses processos, tá bom? Vamos falar do modelinho TCP/IP que eu tinha dito para vocês agora há pouco, né? Ele contém várias camadas, a gente viu lá na figurinha, né? Tem várias coisas que acontecem ali com a informação. Mas ele tem esse nome porque ele tem 2 conjuntos de regras, ele tem 2 protocolos que são muito importantes. Um deles é o TCP, que é o Protocolo de Controle de Tráfego ou Protocolo de Controle de Transmissão, e o /IP, né, que IP é Protocolo de Internet, tá bom? Então, esses conjuntos de regras dão nome a um conjunto todo de outras regras, tá? E é o padrão que a gente utiliza hoje. Se você for abrir uma empresa de montagem de hardware de computadores, e se você for vender, por exemplo, placas de computadores, você vai ter que vender o seu hardware adaptado 100% para este modelo TCP/IP. Porque senão você não conversa com ninguém. Tá? Antigamente, a gente tinha vários modelos diferentes de transmissão. E aí algumas redes não conversavam com outras. E aí isso não podia acontecer. Porque a rede de computadores, por princípio, ela é democrática. Então você precisa conseguir conectar todo mundo que queira. Então aí você criou um padrão, você criou uma padronização, que é esse modelo TCP/IP. Então todo mundo, todas as empresas hoje, seja de software, seja de hardware, estão adaptadas a esse modelo TCP/IP. Não são só esses 2 protocolos que estão dentro do modelo, tá? A gente tem um conjunto de outros protocolos, mas esses 2 principalmente dão nome ao conjunto. O que faz o TCP? O TCP é o cara que vai fazer essa transmissão. Ele vai controlar, ele vai rastrear todas as conexões. Tá? Então, ele faz todo o monitoramento da transmissão, os pacotes que saíram, em quanto tempo saiu, se chegou no destino, se chegou íntegro, ok. Se não chegou, manda de novo. Tá? Então, o protocolo TCP faz todo esse gerenciamento, organiza todo esse processo. Já o protocolo de internet, o IP, ele é diferente. Ele vai dar números para essas máquinas. Tá? Ele vai endereçar essas máquinas. Vai dar um endereço.
O protocolo IP, a gente vai ver mais adiante, que ele se parece muito com um sistema de correio, né? Você para o correio não é você, você tem um endereço. Quando alguém manda uma carta para você, não vem exatamente, lógico, vem no seu nome, mas a informação mais importante não é o nome, é o endereço para o qual essa correspondência vai ser entregue. Então, esse conjunto de regrinhas vai determinar justamente o que a gente chama de endereçamento. Por enquanto, hoje, a gente foca no TCP, que é quem vai gerenciar o processo de transmissão e de recepção. Essa figura aqui é a mesma que eu mostrei para vocês anteriormente, mas agora acho que já fica um pouco mais claro na cabeça. A gente tem protocolos ou conjuntos de regras que são especializados na entrega de pacotes, tá? Então, dentro dessa função de gerenciar o transporte dos pacotinhos, a gente tem regras e essas regras são importantes. O que são essas regras, né? São duas, na verdade, dois conjuntos. Um deles se chama TCP e o outro se chama UDP, tá? O TCP é o organizadinho. Ele vai pegar todos os pacotinhos, vai mandar sequenciado. Quem recebeu, confere e dá uma sinalização de OK para o TCP. Então, houve uma confirmação da chegada dos dados. O TCP reenvia dados que por acaso estejam corrompidos, tá? E ele mantém os dados sempre em sequência, numerados bonitinho. Esse protocolo, esse conjunto de regras, tem uma velocidade. Tá? Esse conjunto de regras ele tem uma característica. O parceiro dele, que trabalha fazendo quase a mesma coisa, é o UDP, Protocolo de Entrega Universal. Esse protocolo já é um pouco diferente. Ele não faz checagem de nada. É como se fosse um caminhão de areia quando você compra. Caminhão de areia encostou na porta da sua garagem, ele vai descarregar tudo de uma vez. Tá? Esse é o protocolo UDP. Ele não confere nada, ele não reenvia nada, ele simplesmente vai descarregando dados. Uma aplicação muito clara de protocolo UDP é o telefone, né? Porque você vai falando, a outra pessoa vai ouvindo, então não tem retransmissão, né, da mesma informação. A pessoa do outro lado pode dizer para você assim, ó, não entendi, fala de novo. Tá? Mas se ela não se manifestar, você vai falando. Um outro exemplo de protocolo UDP são as transmissões de TV, tá? Ou até mesmo o YouTube. Tá bom? Então você vai recebendo aquelas informações e aquelas informações elas vão sendo processadas ali na sua máquina. Então você tem dois protocolos, dois conjuntos de regras atuando no transporte dos dados. O TCP, que é o organizadinho, que é o mais lento, que é o sequenciado, né? Que é aquele que faz o gerenciamento do processo. E você tem o coleguinha dele, que é o UDP, que não quer saber de nada. O UDP simplesmente sai descarregando dados aí para você. Então, olha a diferença, né? O TCP organiza os pacotinhos. O UDP vai empurrando esses pacotinhos para frente. Se tiver alguém do outro lado para pegar, ok. Se não tiver, não tem problema, ele continua transmitindo. Tá? Então, o UDP perde em confiança, mas ele ganha em quantidade de pacotinhos. Já o TCP, ele perde em quantidade de pacotinhos, porém, é mais seguro, tem mais confiança. Tá? Então, são duas opções para quem vai enviar dados pela internet. Observe que quando nós enviamos dados, o usuário comum, ele simplesmente aperta o Enter e manda. A máquina, né, o site onde você está, já foi pré-programado para escolher um dos dois. Então, dependendo daquilo que você for fazer, ele vai por um caminho ou vai por outro. Quer ver um exemplo para fechar tudo isso? Você, por exemplo, você está usando o navegador Firefox lá no seu computador. E aí você abriu
a sua caixa de e-mails, né? Abriu lá o seu Gmail. Quando você abre o seu Gmail, você está dizendo para a máquina assim, olha, use o protocolo TCP. Então ele vai pegar o conjuntinho de regras da mensagem confiável, que vai checar os dados, que vai fazer tudo certinho. Aí você abre uma guia nova e vai assistir vídeos lá no seu canal preferido. Aí a gente está abrindo brecha para que o UDP entre em ação. Tá? Então aí é uma sequência de informações que estão acontecendo. Tá bom? Então aqui, né, nesses dois próximos slides, tem todo esse condensado do que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Da confiabilidade do protocolo TCP e da quantidade de transmissão em massa, né? É o melhor esforço do protocolo UDP. Tá bom? Então a gente está se conectando e essa conexão pode ser feita de duas maneiras. Como eu disse para vocês no exemplo anterior, quando você está lá navegando no seu e-mail e vendo o videozinho, né, ou ouvindo uma música, alguma coisa assim, sua máquina está fazendo uma ação multitarefa. E aí como é que o computador sabe, né? O que vai para cada guia? Você já parou para pensar nisso? Como é que ele sabe, né, que o vídeo tem que ir para uma guia, o texto, o e-mail tem que ir para outra, o Windows já está fazendo outra coisa, você mandou imprimir, como é que ele sabe isso? Na verdade, para cada coisa que você faz no seu computador, que use rede, né, o seu computador cria um número, associa o que a gente chama de porta, que é uma sequência numérica que vai identificar exatamente quem foi que pediu e quem vai receber a resposta. Por exemplo, quando você está lá usando o seu navegador à internet, o seu computador associou uma porta a esta ação, que é a porta 80. Quando você pede alguma coisa para a internet, quando você manda um e-mail, quando você faz uma pesquisa e tem uma resposta, né, existe uma resposta, né, de volta para você, o seu computador recebe essa informação na mesma porta, na porta 80. Então, quando você está usando uma rede, cada serviço que você usa, cada guia do navegador, cada função que você executa, está associado a um número de porta. Quando ele vai, ele tem essa porta. Quando ele volta, ele tem a mesma porta. Porta é porque tem aquela ideia de abrir para se comunicar e fechar quando a informação voltou. Tá? É essa a questão. É uma porta virtual. Não é nada físico. Você não vai ver nada físico. Então, quando você vai usar o protocolo TCP, por exemplo, para executar alguma determinada coisa, ele vai abrir uma porta. A resposta para aquela questão vem na mesma porta. Tá? É uma sequência numérica e cada sequência numérica ela é estabelecida por quem transmite, tá? Para quem começa a comunicação. Você já deve ter visto, né? Já deve ter ouvido falar que a internet tem essa tal de porta 80, a porta 443, né? Mas não se assuste com isso, não. São códigos específicos para determinada ação, né? Quando você está usando um serviço na internet que é HTTP, é porta 80. Quando você está usando HTTPS, um e-mail, uma conta de banco, né, uma compra, um portal de compras, observa que lá em cima, antes do endereço, vai aparecer HTTPS, com um cadeado, né? O que indica que você está usando uma porta de comunicação exclusiva e segura para fazer esse vínculo. Tá? É bem interessante a gente pensar nisso na vida prática, né? Quando você vai falar se você mora em apartamento, né? Você vai falar com o seu vizinho de porta com porta, o que você faz? Você abre a porta, vai até na casa dele, fala com ele e volta pela mesma porta. Né? A ideia é esta. É uma questão de organização. Então, seu computador sabe exatamente qual foi o canal, qual foi a porta de comunicação e qual foi a porta que ele deve receber a resposta. Tá?
E o TCP e o DP usam portas específicas, tá? Para cada serviço que elas vão executar. Cuidado, não é porta física, né? É uma porta virtual, tá bom? Quem é que gera, né? Quem é que determina qual porta vai ser utilizada? É quem transmite, é o cara que envia. Tá bom? Quem está recebendo é passivo nesse processo. Tá? Então, eu estou aqui navegando na internet, eu vou acessar o banco. Então, eu vou dizer para o banco, olha, eu estou usando uma porta 80. E aí o banco responde para mim exatamente naquela porta. Tá? O banco responde para mim não, né? O banco usa um meio de propagação que responde para mim. E aí eu vou recebendo essas informações. Tá? Existem vários protocolos, vários números de portas, na verdade centenas delas, né? Algumas são mais conhecidas, outras são menos conhecidas, tá bom? Existem protocolos aí relacionados à internet, ao gerenciamento de e-mail e à identidade, né? Transporte de arquivos, acesso remoto, operações de rede. Tem vários números de portas diferentes para ações diferentes. E cada protocolo tem as suas próprias, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? De porta de aplicativo. Lembra que eu falei, olha, porta 80 usa o protocolo TCP, ou seja, é aquele protocolo de confiança, né? E ele vai usar um tal de HTTP, tá? Que aparece lá nas páginas de internet. Então, quando você abre o seu navegador, você está fazendo tudo isso aqui. Na verdade, você não. O seu hardware, né? Ele está fazendo tudo isso. Já quando você vai usar um banco, quando você vai usar criptografia, quando você vai assistir um vídeo, e-mail, observa que lá do lado do endereço, do lado esquerdo, aparece o HTTPS. Tá? E aí o seu computador está usando essa porta 443. E aí você pode usar qualquer um dos dois protocolos. O que vai determinar é o tipo de serviço que você está usando. Tá bom? Então, se você estiver assistindo vídeos lá, provavelmente você vai estar num protocolo DP. Se você estiver enviando e-mails, lendo um texto ou acessando o banco, né? Provavelmente você está usando o protocolo TCP. Eu digo provavelmente porque hoje a gente tem protocolos de otimização de rede, né? O próprio YouTube tem esse tipo de situação, para você poder ver os vídeos com mais clareza. Então você tem, não é o DP puro em essência que a gente conhece, ele sofreu aí algumas melhorias ao longo do tempo, tá bom? Tem um outro nomezinho, a gente estuda isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas você pode usar os dois protocolos, tá bom?